Hoje nós vamos iniciar o nosso momento agradecendo ao Pai a bênção da vida, agradecendo por esse momento de estarmos juntos nas vibrações do Centro Espírita Augusto Silva pelo YouTube. E também que nós possamos emitir as melhores vibrações aos nossos lares, aos nossos familiares, também para esse novo ano que se inicia. Então vamos pedir ao Pai a proteção. Senhor Jesus, vós que nos ensinastes que somos um só rebanho, todos iguais como filhos de um único Pai, e que estamos em espírito e em verdade unidos uns aos outros pelas leis de Deus. Ajuda-nos a entender que grande parte dessa união com os nossos semelhantes depende de cada um de nós, de praticarmos a fraternidade. Ajuda-nos a crer quando aconselha-nos a orar uns pelos outros. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, possa trazer ao nosso planeta Terra uma atmosfera de paz, de serenidade, essa paz que podemos sentir quando estamos orando. Senhor, permaneça em cada lar, para que cada um possa sentir a tua presença, as tuas vibrações. Fique conosco, que assim seja. Então, com essa prece, meus amigos, nós vamos iniciar e nos envolver nessa luz libertadora que toca os nossos corações. Hoje nós vamos refletir em uma passagem de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que ele nos diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ao tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito, estando no corpo o bem e o mal. Quando começamos a estudar essa passagem, ela está no livro, no prefácio, gente, do livro Pão Nosso. Ela nos chama muito a atenção em uma parte interessante que diz assim: cada um recebe segundo o que tiver feito. Então vamos analisar a casa de Augusto Silva, uma casa centenária. Nós lembramos dos trabalhadores que passaram por lá. Alguns nós sabemos que eles já estão no plano espiritual. Mas o mais importante somos nós sabermos que houve ali uma união de esforços, o empenho de cada um, e tendo como base os valores do Evangelho, fazendo com que a obra ficasse cada vez mais consistente. E com isso, nós podemos refletir. Será que nós sabemos do nosso papel na seara do Cristo? A cada um de nós foi atribuído algo. Todos nós estamos sendo chamados a prestarmos atenção, a ficarmos mais atentos com relação ao que estamos realizando. Nós precisamos entender que no programa divino nós somos peças fundamentais, de extrema importância, pois o Criador conta com cada um de nós. Por isso que o Evangelho nos traz. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Somos instrumentos do alto, com toda a dificuldade que trazemos conosco ainda. Eles contam com a nossa ajuda. Aqui nos faz lembrar
de duas leis divinas, que nós temos que prestar muita atenção nessas leis em nossas vidas, que é a lei de sociedade, a lei de solidariedade e a lei de cooperação. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 3, tem o título Cooperação. Ele diz assim: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos. Quando a gente lê essa frase de Emmanuel, a gente precisa retirar a essência da letra. Muitas vezes, nos sentimos pequenos diante do universo que nos cerca. Mas nós podemos ver uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Precisamos ser nessa cadeia de vida um elo firme que dê sustentação ao outro, elos sustentando essa harmonia geral do nosso universo. Vocês querem ver um exemplo muito bom? Todos estamos sendo convidados a sermos esse elo de harmonia na convivência do lar, com os nossos familiares, ou melhor, com todos que convivem conosco. Porque às vezes nós ficamos buscando certas coisas distantes de nós, e elas estão muito mais próximo do que imaginamos. Aqui nós podemos lembrar de uma das obras de extrema importância para a doutrina espírita. O livro Paulo e Estevão, que nos traz grandes lições. Lições com as experiências vividas pelo apóstolo Paulo lá na comunidade de Corinto. Vocês sabem, a maior lição de Paulo para nós é o testemunho de fidelidade ao Mestre e o compromisso com o Evangelho, que deve ser para nós a meta a ser alcançada. Então, Paulo, ele vai nos falar dos primeiros tarefeiros, que deixaram essa base fundamental, que é o trabalho com Cristo. Vocês lembram quando eu iniciei o nosso momento de estudo, falando dos trabalhadores da casa de Augusto Silva, aqueles que iniciaram os trabalhos na casa? Essa é a proposta do Espiritismo para cada um de nós. Estamos aqui nessa encarnação, enriquecendo de valores novos para aperfeiçoar a nossa experiência. E o mais importante, o nosso trabalho com Jesus. Paulo coloca 4 pontos que foram pontos importantes que ele enfrentou lá na comunidade de Corinto. Você sabe o primeiro ponto? A dificuldade em conviver com as diferenças. Então, a dificuldade de entender o trabalho como uma união harmoniosa de cada trabalhador era muito difícil para eles. Então, Paulo traz para nós o que é o trabalho na seara do Cristo, sendo a diversidade a chave do êxito em qualquer tarefa cristã. Nada tem que ser igual ao outro, igual a mim, igual a quem coordena. Ele nos fala da diferença dos trabalhadores, mas o mais importante, todos encontrando a unidade, que é a mesma orientação do alto. E Paulo nos dá um exemplo lindo do corpo humano. Uma diversidade de membros, mas um corpo em um só e sendo a cabeça o Cristo. Olha que coisa mais bonita. Cada membro tem a sua função, mas consciente que está inserido numa
obra maior. E ele diz: pelo amor nos congregamos, no amor somos unidos com Jesus. Isso é muito lindo nas lições que Paulo nos deixa. O segundo ponto, enfrentado pela comunidade de Corinto, eles viviam lá separações, divisões, nada diferente do que vivemos hoje. Uns partidários de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Jesus. Por isso, Paulo disse: um planta, outro rega, mas é Deus que faz crescer. Estamos sendo partidários ou seguindo pessoas? O nosso maior foco tem que ser o nosso compromisso com o todo, com o Pai. Precisamos nos perguntar: qual é o trabalho que nós estamos desenvolvendo? O que temos lançado na corrente da vida? Que tijolo, que tipo de tijolo estamos colocando em nossa edificação divina? Não podemos nos prender ao personalismo. Paulo nos fala da importância da consciência individual, mas unida à consciência coletiva. O terceiro ponto: como fortalecer o trabalho com o Cristo. Se estivermos gravitando no amor de Jesus, embora convivendo com as diferenças, com as dificuldades nos relacionamentos, mas a busca pelo mesmo ideal, quer dizer que nós estamos gravitando no amor de Jesus e nos esforçando para melhorar. Paulo, nesse terceiro ponto, ele nos convida a avaliarmos o teor da obra que estamos desenvolvendo. Então vamos refletir. Estamos construindo com palhas ou com pedras? Observe a mensagem de Emmanuel para nós, que está no prefácio, onde está a passagem do estudo de hoje, que é no prefácio do livro Pão Nosso. E olha o que ele nos fala. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. O problema não é apenas saber, não é a busca do conhecimento, mas é o de reformar-se para cada um na extensão do bem. Emmanuel quer nos ensinar nessa lição aqui que aqui na Terra, na nossa encarnação, nós multiplicamos as nossas ilusões, alimentando uma falsa percepção sobre nós mesmos e sobre a nossa atuação em qualquer atividade que a gente esteja realizando. Muitas vezes, nós achamos que fizemos muito. E se formos avaliar a realidade do nosso trabalho à luz do Espírito, nós podemos ver que não fizemos quase nada. Essa é a lição maior que o Emmanuel quer nos trazer. E ele ainda tem uma frase que eu achei linda demais, que todos nós, quem estiver me ouvindo, grave essa frase. Ele diz que cada problema é uma radiografia de nós mesmos. Cada problema que nós vivemos é uma radiografia de nós mesmos.
Então, essa frase de Emmanuel, ela nos faz refletir com relação a tudo que vivemos, os acontecimentos da nossa vida, as fragilidades, que ele diz que muitas vezes estão ocultas e que somente a humildade nos ajudará a enxergar. E o quarto ponto que ele diz aqui no livro: se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá o galardão. Então, nós vamos ver, as experiências mais difíceis vividas por nós revelam a nossa força de vontade. Se conseguimos vencer a prova, quer dizer que nós alcançamos o nosso objetivo. Mas Emmanuel ele ainda nos traz mais indagações. Ele quer saber quando saberemos que o aço é forte. Ele fala, quando submetido às provas fortes, ele resiste. Em aço menos resistente, um aço menos resistente, ele diz que não vence grandes provas. Enquanto que o aço mais forte, no momento do teste, ele se revela. Olha que complemento mais bonito que ele diz. Por isso que ele nos convida a pensar. Estamos construindo as nossas casas com bases sólidas? As nossas construções serão o nosso galardão, como nos diz Paulo? Será que já entendemos que fazemos parte desse universo maravilhoso e que a energia maior é do Pai? Então vamos refletir, nós podemos refletir nessas palavras de Emmanuel com Paulo, no capítulo 18 do mesmo livro, Pão Nosso, quando ele fala aqui para nós das provas de fogo, para que a gente avalie aqui que aço nós somos, aquele que está resistindo às provas. Olha o que ele diz aqui, ó, no capítulo 18. Cada indivíduo deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Emmanuel quer nos ensinar aqui que nós vivemos num mundo em que somos visitados por diversas situações que nos trazem desafios. Por um lado, esses desafios nos mostram e nos despertam para a melhoria. Por isso, temos a certeza que somos, nas mãos de Deus, gente, um instrumento. E que estamos sendo preparados para que nos tornemos mais afinados na grande sinfonia do universo. Agora aqui eu gostaria que cada um refletisse. Como está Jesus no meu coração? Como está a terra do meu coração para receber a semente do cristianismo? Será que ainda tem muita pedra misturada nessa terra? Muitas vezes, meus amigos, é necessário manusear a terra, adubando para que ela tenha condições de receber algo novo. Não adianta jogarmos semente boa em uma terra que não está preparada para recebê-la. Por isso nós sabemos, todos queremos receber a paz do Cristo. Mas que paz é essa? Que Cristo é esse? Será o Cristo da ociosidade, da responsabilidade, da indiferença?
Aquele Cristo que cuida primeiro de mim, egoisticamente, e depois do outro. Será que essas indagações têm sentido com a mensagem de Jesus em nossas vidas? Primeiro passo, somos nós observarmos como está o meu solo. Aqui a gente lembra do Evangelho. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aqui, se nós voltarmos nas mensagens do livro, nas mensagens de Paulo para nós, aqui nós podemos entender que desde a época de Jesus já existiam espíritos que acreditavam na lei do menor esforço e que Jesus não deixava se impressionar por essas atitudes externas, e sim por energias, por vibrações. O que eles vibravam? Por isso, meus amigos, de nada adianta sabermos de cor a Bíblia, passagens do Evangelho, se aquele ensinamento está me trazendo somente belas palavras. Quanto mais a busca pelas verdades do Evangelho, mais nos tornaremos seres renovados. A passagem de Jesus em Lucas nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui não quer dizer que o conhecimento que liberta, mas sim a verdade. Você sabe, o nosso maior problema? Ficarmos na casa do conhecimento, como os fariseus. É preciso que o conhecimento saia do cérebro, do intelecto e venha aquecer o nosso coração. E esse processo não acontece de uma hora para outra. Tem um tempo para ele decantar. Podemos lembrar aqui também do doutor da lei, quando chegou perto de Jesus e perguntou a ele: Senhor, o que eu faço para alcançar o reino de Deus? E Jesus pergunta a ele: e o que diz a lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse a ele: vá e cumpra a lei. E ele questiona Jesus: mas quem é o meu próximo? E naquela hora, Jesus fala a parábola do bom samaritano. Qual dos três foi o próximo do homem caído? Aquele que teve misericórdia para com ele. Então, Jesus, nessa parábola, ele traz uma exemplificação de uma conduta, ensinando a todos a agir da mesma forma, tanto com a pobreza, no perdão, com o criminoso, diante daquele que erra. Enfim, em todos os momentos, Jesus exemplifica. Por isso é o nosso mestre. O que temos buscado? Qual a finalidade desse aprendizado na minha vida? Se a religião que eu trago comigo não me torna um ser mais fraterno, mais gentil, mais compreensivo, qual a finalidade de buscar somente o conhecimento? Conhecer por conhecer é como água estagnada. Temos que buscar, conhecer, mas esse conhecimento, ele tem que sair aqui, ó, pelas nossas mãos, nas atitudes mais simples da vida. Por isso que tem uma frase do Evangelho que eu gosto muito. É no silêncio de vossos pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo as vossas almas. Ele chega devagar. Na hora que a gente menos espera. Ele conta conosco nas mínimas atitudes.
de acolhimento ao outro. Por isso, meus amigos, nós não podemos ter medo da árvore da vida. Porque será que o nosso papel aqui, nesta encarnação, somos nós continuarmos somente cortando galhos secos? O convite do Cristo é que sejamos cartas vivas do Evangelho. Isso quer dizer Evangelho em ação, estarmos bem conosco, passarmos a acreditar em nossa capacidade em fazermos algo diferente em nossas vidas. Unir a verdade universal com a nossa verdade. Não é fácil, dói. Vocês sabem por quê? Porque passamos a enxergar em nós um lado que todos nós temos, um lado que é bondade e misericórdia. Mas existe um outro lado ainda que trazemos em nosso coração, que é um coração endurecido para determinadas situações da vida. Mas se já sentimos essa diferença, quer dizer que estamos colocando o Evangelho em ação. A árvore quer crescer. E quando cresce, certamente ela dará sombra a outras pessoas. Que todos os corações possam receber desse semeador as melhores sementes, para que possam frutificar. Mas para isso é necessário ararmos o nosso terreno. E tem um caso do Chico que eu acho que ilustra muito bem o nosso estudo de hoje. Chico conta que chegou um senhor na cidade querendo conhecê-lo. E ele procurou pelo Chico, mas não conseguiu falar com ele. E esse senhor saiu do hotel onde ele estava hospedado e deixou um recado com o recepcionista para que repassasse ao Chico. E que a partir daquele momento ele não iria mais acreditar em Deus e que a culpa era do Chico. E Chico ficou muito sentido quando recebeu o recado e ficou pensando: nossa, mas o moço foi embora e agora não acredita mais em Deus por minha causa? E naquela hora, Emmanuel aproxima do Chico e diz a ele: Chico, se a crença dele em Deus estava baseada em você, é melhor que já termine agora. Um pequeno caso, mas com grande ensinamento para todos nós. Nós não podemos ter como base em nossas vidas o outro. A nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. Para que ela seja, na hora, para que ela não seja destruída com as pequenas tempestades, que é muito comum. As construções, elas são individuais. E a construção de uma fé ativa acontece muito devagar. Por isso, meus amigos, nós vamos concluir o nosso estudo de hoje com um momento que está no livro Obreiros da Vida Eterna, uma lição do espírito Albano. O espírito Albano, ele era um espírito que estudou muito quando estava encarnado, fez inúmeras conquistas. Após o seu desencarne, ele pensou que o seu lugar lá no plano espiritual seria com os espíritos puros. Então ele olhava para os outros espíritos e pensava assim: ainda bem que eu estou distante desses espíritos inferiores. De repente, ele olha para cima, para onde pensava que ele deveria estar, e ele vê um facho de luz descendo para as trevas. E naquela hora ele pergunta para o espírito que o acompanhava: o que significa essa luz? E o espírito responde: esta é a luz do Cristo,
que foi buscar nas trevas os irmãos sofredores. E ele não entendeu nada, pois tinha muito conhecimento, mas nada de prática. Então, a partir daquele momento, Albano, ele passou a entender que todos somos filhos de um único Pai e que estamos unidos em espírito e em verdade. E que o maior ensinamento somos nós acolhermos aqueles que estão caídos, para que eles possam subir e chegar até o Pai. Mas isto irá acontecer se descermos para socorrer. Somente assim nós vamos colocar em prática a parábola do bom samaritano. O amar a Deus e ao próximo. Então, quando esse conhecimento aquece o nosso coração, nós estamos colocando em prática o reformar-se para a construção do bem em nós. Que o amor de Jesus possa nos envolver e que a sua luz libertadora possa alcançar os nossos corações. Muita paz a todos.